Você já imaginou Jesus olhando para uma cidade e chamando aquele lugar de o trono de Satanás? Essa frase não é uma metáfora. Não é poesia profética. Está escrita com clareza no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Mas o que ele viu ali? Por que Pérgamo foi marcada como a habitação do mal? E o que isso revela sobre o mundo que vivemos hoje? Pérgamo não era apenas uma cidade antiga, era um centro de adoração, idolatria, poder político e escuridão espiritual. Neste vídeo, vamos mergulhar em um dos versículos mais ignorados e mais perturbadores do Novo Testamento. Vamos descobrir o que era o trono de Satanás e se ele ainda está entre nós. Bem-vindo ao canal Uma Visão do Céu, onde os mistérios da Bíblia ganham voz. Inscreva-se e caminhe com a gente pela verdade que o mundo prefere ignorar. No livro de Apocalipse, Jesus envia cartas às 7 igrejas reais da Ásia Menor. Cada uma carrega uma mensagem única, elogios, alertas e revelações espirituais profundas. Mas entre elas, apenas uma é descrita como lugar onde habita Satanás. Essa igreja ficava em Pérgamo. Pérgamo não era qualquer cidade. Era uma metrópole da elite romana, construída sobre uma colina imponente. Tinha teatros, bibliotecas, templos e altares. O ambiente espiritual ali era pesado. A cidade era um centro de adoração pagã. Ali se prestava culto a Zeus, Dionísio, Atena e principalmente a Esculápio, o deus da cura, representado por uma serpente. E ainda mais perigoso, era também um dos centros do culto ao imperador romano. Dizer Jesus é Senhor em Pérgamo era um ato de rebeldia política. Foi nesse contexto que Jesus disse: "Eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás." Mas também disse: "Mesmo ali, vocês permaneceram fiéis." Entre perseguição, idolatria e morte, havia uma igreja viva, pequena, resistente, espiritual. E entre os seus estava Antipas, descrito por Jesus como meu mártir fiel, um homem que morreu por não negar a fé. A carta à igreja de Pérgamo não é apenas histórica, ela é um retrato de como a luz de Deus resiste, até nos lugares onde Satanás se sente em casa. A pergunta permanece: o que exatamente Jesus viu em Pérgamo que chamou de trono de Satanás? Teólogos, arqueólogos e estudiosos têm debatido isso por séculos, e algumas respostas são tão simbólicas quanto assustadoras. A primeira, e talvez mais evidente, é o altar de Zeus. Escavado no século XIX, esse altar gigante ficava no alto da cidade, sobre a Acrópole, como um trono literal, observando tudo abaixo. Era o maior altar pagão do mundo antigo. O culto ali envolvia sacrifícios. Fumaça subia dia e noite, e o próprio altar era adornado com cenas de guerra entre deuses e homens. Muitos acreditam que foi isso que Jesus viu: um trono de adoração demoníaca representando o poder espiritual das trevas. Outros estudiosos apontam para Esculápio, o deus da cura, adorado em Pérgamo. Seu símbolo, uma serpente. Seus templos, lugares onde pessoas dormiam entre cobras vivas, buscando revelações e curas espirituais. Serpente, cura, engano.
As semelhanças com Gênesis e Apocalipse são inevitáveis. Mas há ainda uma terceira possibilidade: o culto ao imperador. Em Pérgamo, dizer que César é senhor era obrigatório. Negar isso podia custar a vida. Então talvez o trono de Satanás não fosse uma estrutura física, mas uma estrutura espiritual. Um sistema que unia idolatria, opressão e engano, tudo sob aparência de poder. O mais provável, talvez, todas essas interpretações estejam certas, porque o trono de Satanás não é só um lugar. É toda a tentativa de substituir a glória de Deus por algo que o homem pode controlar. Para entender o peso espiritual de Pérgamo, é preciso ir além da arqueologia e enxergar o que os olhos naturais não veem. Na Bíblia, cidades não são apenas espaços físicos. Elas carregam atmosferas, influências e espíritos que moldam culturas inteiras. Babilônia, por exemplo, não representa apenas um império antigo, mas um sistema de confusão, idolatria e orgulho que atravessa séculos. Da mesma forma, Pérgamo representava algo maior. Era uma sombra de um trono espiritual, uma base de operações para as trevas agirem com aparência de luz. A mistura de religião, política e poder espiritual tornava tudo mais sutil e mais perigoso. A fé não era proibida abertamente, ela era misturada. Jesus e César, adoração e tradição pagã, verdade e engano. Essa é uma das estratégias favoritas do inimigo: não eliminar a fé, mas corrompê-la por dentro. E é por isso que Jesus foi tão direto. Ele não apenas elogiou os fiéis, ele também advertiu. Havia doutrinas sendo toleradas ali, doutrinas de Balaão e dos nicolaítas, ensinamentos que misturavam fé com imoralidade, liberdade com pecado. Ou seja, não bastava resistir por fora, era preciso purificar por dentro. Pérgamo nos mostra que o maior ataque do inimigo não é a perseguição, é a contaminação da verdade. Se Jesus chamou um lugar físico de o trono de Satanás, a pergunta inevitável é: esse trono ainda existe? A resposta talvez seja mais inquietante do que parece. O altar de Zeus, aquele mesmo que estava em Pérgamo, foi retirado da Turquia no século XIX e levado para a Alemanha. Hoje, ele está reconstruído pedra por pedra no Museu de Pérgamo, em Berlim. Mas o que poucos sabem é que ele influenciou mais do que exposições históricas. Arquiteto-chefe de Hitler, Albert Speer, usou o design do altar de Pérgamo como inspiração para o palco onde Hitler discursava em Nuremberg, aquele mesmo onde milhares levantavam o braço em saudação nazista. Coincidência? Talvez. Mas quando um símbolo de adoração pagã milenar é reconstruído no coração da Europa e usado como palco para discursos de ódio, perseguição e guerra, fica difícil não perceber um padrão espiritual. Além disso, vivemos em uma era onde o espírito de Pérgamo continua ativo. Ideologias que colocam o homem no lugar de Deus, culturas que celebram a idolatria moderna e sistemas que exigem adoração, não de imagens antigas, mas de poder, controle e ego.
O trono de Satanás não precisa mais estar em um único lugar físico. Hoje, ele pode estar em estruturas, ideias e até dentro de corações que rejeitam a verdade. O mesmo espírito que reinava em Pérgamo ainda está entre nós. Mesmo diante de tanta escuridão espiritual, Jesus não abandonou a igreja de Pérgamo. Pelo contrário, ele conhecia cada sacrifício, cada decisão, cada batalha invisível. Ele disse: sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, e ainda assim você permanece fiel ao meu nome. Isso mostra algo poderoso. Deus não procura perfeição, mas fidelidade. Mas Jesus também faz um alerta. Ele chama atenção para duas coisas que estavam contaminando aquela igreja: a doutrina de Balaão, que misturava fé com idolatria e imoralidade, e os ensinos dos nicolaítas, um grupo que distorcia a graça para justificar o pecado. Ou seja, Jesus esperava mais do que resistência externa. Ele queria pureza interna. Ele diz: arrependa-se ou virei contra você, com a espada da minha boca. É uma palavra forte, mas cheia de amor. Jesus não estava ameaçando a igreja. Estava chamando para o arrependimento antes que fosse tarde. Isso nos ensina que fidelidade verdadeira não é só dizer "eu creio", mas também rejeitar tudo o que contamina a fé. Não adianta resistir à perseguição de fora e tolerar a corrupção por dentro. Jesus esperava, e ainda espera, uma igreja que ame a verdade mais do que a tradição, que tema a Deus mais do que aos homens, e que resista até o fim, mesmo quando parecer que o mundo inteiro já se ajoelhou diante do trono errado. O trono de Satanás não ficou no passado. Ele pode não estar mais sobre uma colina, mas seus reflexos estão por toda parte. Nos nossos dias, vemos sistemas que promovem o mal como o bem. Vemos ideologias que rejeitam a verdade, mas se disfarçam de luz. Vemos fé sendo misturada com conveniência e verdades eternas sendo trocadas por aprovação humana. Hoje, talvez mais do que nunca, a igreja está cercada. Vivemos em tempos onde resistir à cultura é motivo de ódio. Defender princípios é motivo de exclusão. Mas Jesus deixou uma mensagem clara. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 13, ele diz: eu sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, e mesmo assim, você permanece fiel ao meu nome. Essas palavras não foram ditas a uma multidão. Foram direcionadas a uma igreja, cercada pelas trevas, mas que ainda brilhava. O mundo pode mudar, as pressões podem crescer, mas a fidelidade continua sendo o que move o coração de Deus. Talvez você se sinta como parte de uma minoria. Talvez esteja cercado por ambientes hostis, ideias contrárias, vozes que tentam calar sua fé. Mas lembre-se, em Pérgamo havia uma igreja, viva, resistente, verdadeira, e Jesus a enxergava. Ele continua vendo, ele continua chamando, e a promessa ainda está de pé. No versículo 17, ele declara: ao que vencer, darei do maná escondido. E lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra um novo nome escrito, que ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. O trono das trevas pode parecer forte, mas não resiste à luz de quem permanece firme até o fim.
Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal Uma Visão do Céu. Aqui, revelamos as verdades escondidas das Escrituras e caminhamos juntos rumo ao que está por vir.